será a última sessão das conversas do SEI deste ano. Não está a ter nenhuma gafa. Pronto, ok. Antes das férias do verão. O meu nome é Ana Mónica Fonseca. Quero então saudar-vos a todos e saudar a Maria Rosa Pérez, Rosa Maria Pérez, ao Eduardo Costa Dias e ao Luís Nuno Rodrigues também terem aceito o convite para estar aqui presentes. Hoje vamos muito rapidamente iniciar, já estamos um pouquinho atrasados, e portanto vamos muito rapidamente iniciar as nossas conversas sobre geopolíticas globais e vamos então perceber aqui o papel da geopolítica nas questões, como análise, como ferramenta de análise ou de discussão de questões mais locais ou, pelo contrário, mais globais. Rosa Maria Pérez, vou rapidamente apresentar, quer dizer, acho que qualquer um dos três oradores dispensa apresentações aqui, mas ainda assim vou apresentá-los cada um. É professor no Departamento de Antropologia aqui do ISCTE, tem sido visiting professor e visiting fellow em várias universidades internacionais, a mais recente do Indian Institute of Technology Gandhinagar, peço desculpa, e também no Departamento de Estudos Portugueses da Brown University. Depois, eu não combinei, mas estava a pensar que eu ia ser o Eduardo, depois o Luís Nuno por fim. É investigador do SEI. E é investigador do SEI, exatamente, sim, e membro da Comissão Científica, não é? Naturalmente, do Conselho Científico. Temos então também à minha esquerda o Eduardo Costa Dias, doutor em Antropologia Social, professor também e investigador aqui do SEI, professor do ISCTE e o EL. Também tem desenvolvido os seus trabalhos sobre o Estado e relações entre dignatários muçulmanos e peço desculpa, agora isto saltou. E as formas de transmissão de saber religioso, peço desculpa por esta preparação, nas sociedades islamizadas da Senegâmbia. E por fim temos o Luís Nuno Rodrigues, também professor de História aqui do ISCTE e UEL, também investigador do Centro de Estudos Internacionais, doutorado em História Moderna e Contemporânea pelo ISCTE e em História Americana pela Universidade de Wisconsin, e que tem também sido visiting professor também na Brown University dos Estados Unidos. Muito rapidamente, passo a palavra desde já à Maria. Rosa Maria. Mas pode-me chamar Maria. Não vai correr bem. Peço desculpa. À Rosa Maria e mais uma vez agradecer a sua presença. Muito obrigada. Quanto tempo temos para estas palavras? 20 minutos no máximo. No máximo. Bom, eu agradeço à Ana Mónica e aos meus colegas de painel, aos meus colegas de painel de saúde e agradeço aos organizadores das conversas e ao João por dar-me aqui um pequeno apoio logístico, como sempre. Bom, o meu jardim não é geopolítica. Eu sou antropóloga de formação e tenho trabalhado há cerca de 30 anos na e sobre a Índia, continuadamente, sendo que falar da Índia é necessariamente falar da Ásia do Sul. E eu já vou explicitar melhor. Eu julguei que isto era uma conversa completamente informal e não preparei um PowerPoint que seguramente vos teria ajudado, mas vou tentar ser tão explícita quanto possível. Bom, mas portanto, quando fui convidada para falar de geopolítica, pensei em qualquer coisa que me seduz e que, do ponto de vista da política local, quer na própria Índia, quer na Ásia do Sul, tem sido absolutamente desperdiçada por questões políticas e que são os seus recursos fluviais e hídricos. Eu já lá vou. Começaria só por adiantar que na Ásia do Sul se encontram aquilo que será uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, com um dos rios com maior potencial, que é o Brahmaputra. Já mostrarei quando chegarmos aos rios, tendo o maior potencial e abrangendo uma das áreas mais carenciadas do globo, é aquele de todos os rios do mundo com menos aproveitamento dos seus recursos energéticos, hídricos, etc. Bom, aquilo que para mim foi sempre um desconcerto e que era o facto de na zona ocidental haverem secas prolongadíssimas, numa das quais eu vivi, no estado do Gujarat, era essa escassez de recursos de água. Em muitos casos a água do subsolo é salgada e, portanto, imprópria para a agricultura por penetração das águas do Golfo Arábico ou do próprio Índico. Bom, e depois com esse grande potencial que era desperdiçado. Bom, antes de chegar, ou para compreender esse desperdício,
de recursos, é muito importante perceber aquilo que é a Ásia do Sul e aquilo que são as grandes tensões neste momento na Ásia do Sul. Eu se calhar levanto, porque eu não sei brincar com aquela coisa. Ah, não? Bom, quando nós falamos da Ásia do Sul, há várias perspectivas. Enfim, o conceito é ele próprio geopolítico. Eu vou mostrar aquilo que me parece um mapa mais rigoroso, mas já mostraria a seguir um outro. E quando falamos da Ásia do Sul, de facto estamos a falar de uma fragmentação nos últimos anos, em dois casos nos últimos 2 séculos, daquilo que era efetivamente o subcontinente indiano. É que não há uma coisa para apontar, mas eu também não estou isto não para apontar tenho que saltar. Bom, aquilo que eu vos lembrava, e peço desculpa de estar a pôr em evidência lugares comuns, é que a Ásia do Sul resulta numa grande densidade de uma fragmentação política recente, que foi a independência da Índia. A independência da Índia em 1947 do Raj britânico, portanto o colonialismo britânico, assistiu ao mesmo tempo em que se tornava independente a uma fragmentação completamente antinatural e que levaria à criação do Paquistão, sendo que esse Paquistão, no seu início, era o Paquistão ocidental, e o Paquistão oriental viria a ser o Bangladesh. Em 1971, como sabem, e aqueles mais velhos lembram-se seguramente da música dos Beatles, que eu não vou cantar. Trata-se de esta partição. O termo em português é muito antipático, e estou a traduzir literalmente da partition. Foi das situações mais traumáticas do século passado, e no próprio contexto da Ásia, aquela que teve efetivamente o maior surto de violência e de vítimas. E este dossiê foi tão traumático que só na última década, rigorosamente, de há 10 anos para cá, é que historiadores, cineastas, romancistas estão a pegar nesses dossiês, com resultados notáveis, mas muito recentes. Bom, basicamente, isto vai-nos ajudar a perceber muitas coisas. Esta partição, esta partition, esta fragmentação para grande e completamente antinatural, teve a ver com uma fratura religiosa, ou com uma separação religiosa bastante artificial, e que consistia em reter na Índia, ou ter uma Índia hindu, maioria hindu, e ter um Paquistão de maioria muçulmana. Bom, o facto, para ser breve, eu não vou poder alongar esta discussão, podemos deixar para a nossa conversa posterior. O facto, como vocês veem, haver uma Índia de primeiro, levou a que este Paquistão fosse completamente artificial, e levou a uma guerra civil fortíssima, que culminaria, como eu disse há um bocado, com o Estado de Bangladesh. Os outros Estados que compõem a Ásia do Sul é o Nepal, são o Nepal, que fez parte da Índia até há poucos séculos, o Sri Lanka, o Butão, este pequenino, que é o tal que em teoria tem o maior índice de felicidade do mundo. Bom, e com muita dor, falo de um país que eu considero o país mais maravilhoso do mundo, e que já não é país, que é um falso país, que é o Tibete. Mas é importante para a nossa discussão. Vou só mostrar-vos um outro mapa para alargar a nossa conversa. É que, para alguns geógrafos ditos culturais ou políticos, enfim, a geografia agora tem diferentes componentes, a Ásia do Sul ainda se expande mais. Ela conteria, além do Paquistão e dos contextos que falámos, ainda o Irão e o Afeganistão. Enfim, eu não vou, naquilo que tem sido a minha investigação sobre a Índia e a Ásia do Sul, que são bastante indistinguíveis de muitos pontos de vista, eu não vou considerar o Irão. Podemos passar ao mapa anterior, que é um bocado feio, peço desculpa, mas é inevitável considerar não só o Paquistão, que é ele próprio, a Ásia do Sul, como para esta conversa considerar o Afeganistão. Bom, há aqui uma passagem, há aqui um fluxo e um fluido que são extremamente importantes na política atual e que têm a ver com o facto de a Ásia do Sul, e eu digo do Sul, consistir nos nossos dias no maior centro de terrorismo internacional. Claro que estamos num contexto muito particular de um terrorismo globalizado, com tecnologias de comunicação e de informação, com um terrorismo de terror, passa a repetição,
e com armas que, como nós sabemos, são extremamente diversificadas, sendo que a Índia e o Paquistão estão armados nuclearmente de uma maneira assustadora, como também saberão, mas este terrorismo, que se tornou efetivamente quase um centro de produção económica neste contexto, corresponde, depois levou a extremismos muçulmanos extremamente radicais, nomeadamente no Paquistão e no Bangladesh. Só para vos dar um exemplo, o Paquistão é uma história que vocês têm acompanhado, mas só para vos dar um exemplo que para mim próprio foi muito desconcertante. O Bangladesh, portanto este antigo Paquistão Oriental, neste momento tem cerca de 10 milhões de refugiados na Índia. Isto diz-vos o que é o Bangladesh contemporâneo, ou seja, este extremismo muçulmano, com manipulações étnicas, religiosas, etc., também do lado do Bangladesh, mas sobretudo do lado do Paquistão, levou neste momento, está a levar uma vaga extremamente problemática de refugiados para a Índia, que não consegue contê-la, e que começou por estar situada do outro lado da fronteira, no estado de Bengala, Calcutá é a capital, mas que se está a expandir para outros estados da Índia. Mas gostava de dizer que a única forma de chamar de terrorismo, não vou discutir o conceito, chamemos-lhe de uma geografia do terror ou uma política do terror, tem outras componentes, nomeadamente, como se terão ouvido recentemente, no Nepal, na Índia Oriental, e que tem de matriz naxalita, isto é, maoísta, mas também com a utilização de armas diversificadas e, sobretudo, com manipulações religiosas e étnicas muito profundas e muito implacáveis. O Nepal, que nós associamos a uma paisagem irresistível, e para vos dar uma ideia, o Nepal escoa uma grande parte dos seus jovens, isto é, fogem, portanto são refugiados do Nepal, uma série de jovens para a Índia, sobretudo para a Índia, os outros contextos são os próprios contextos de terror, para fugirem ao exército compulsivo, para não serem compulsivamente integrados no exército maoísta do Nepal, que depois o rei há um tempo. Portanto, estamos numa bacia de terror. Eu gostava de dizer que a Índia, no meio disto tudo, está num território de paz, extremamente contida, apesar da sua grande diversidade linguística, religiosa e outra, está contida nesta malha de terror, sendo que, todavia, a própria Índia, por um lado, é um laboratório para o terrorismo. Isto pode-vos parecer completamente ou para esta política de terror. Eu tenho problemas com o termo terrorismo, mas não há muita volta a dar. Estas políticas de terror é um laboratório e eu poderia elencar várias situações, algumas próximas, nomeadamente quedas de aviões, abatimentos de aviões, acidentes aéreos que depois se vão repetir noutros lados e que são ensaiados na Índia. Isto parece bizarro e não faz parte, de uma maneira geral, daquilo que é a nossa informação privilegiada, mas é um facto. Eu há um bocado dizia que não é possível compreender esta Ásia do Sul do ponto de vista geopolítico sem falar do Afeganistão. É claro, como eu dizia também há um bocado, para alguns o Afeganistão não faz parte da Índia, mas nós sabemos o que é o Afeganistão. E sabemos que o Afeganistão tende a expandir-se para a Ásia do Sul por duas vias. Uma é o narcotráfico, tendo por base o ópio, e outro é a venda de armas, o tráfico de armas, portanto, tráfico de droga, tráfico de armas. Eu não queria fazer uma conversa muito complexa sobre a composição cultural do próprio Paquistão. Como sabemos, é constituído por 5 grupos culturais diferentes, etnias, como costumamos chamar, mas gostava de vos dizer que os Pashtun do Afeganistão se deslocam muito frequentemente para o Paquistão. Eles são uma maioria, como saberão, no Afeganistão. No Paquistão são uma minoria, mas na fronteira há uma maioria de Pashtun que faz uma espécie de corredor que tenta entrar na Índia. Sendo que o grande território de duelo de terror é Caxemira. Caxemira, com uma infiltração recorrente de Pashtun e de comércio, quer de armas, quer de ópio, para outras trajetórias, nomeadamente ocidentais,
Bom, a própria Índia não tem resistido nos últimos tempos a negociações terroristas, justamente à volta de Caxemira e dessa outra fronteira geopolítica que eu não vou neste momento discutir e que é a China. Portanto, a Índia tem mantido uma tensão crescente, que nos últimos meses se agravou, como sabem, com a China, com a qual partilha fronteiras. Eu só gostava de falar aqui de uma instituição que tem feito agulha, quer para o Sudeste Asiático, e de facto o extremismo do terror no Sudeste Asiático é relativamente recente, embora nós achemos, ou possamos à primeira vista, pela sua intensidade, pensar no contrário, mas gostava de falar de... agora perdi-me, peço desculpa, estava a olhar para várias notas ao mesmo tempo, o que é que estava a dizer? Da organização que queria chamar a atenção. Sim, o ISI. Este ISI, que é o Inter-Service Intelligence do Paquistão, tem tido aqui um papel extremamente importante, negativamente importante. É um serviço secreto que, não sei se lembram da explosão do Taj Mahal, que foi a mais recente, na Índia, ou antes disso ainda de outras explosões. Bom, portanto, ele faz por um lado agulha para a expansão do terror na Ásia do Sul e na Ásia do Sudeste, mas por outro lado vai negociando com o Paquistão, com os próprios Estados Unidos. E lembrem-se do Bin Laden há pouco tempo, não é? Portanto, há aqui esta instituição extremamente perturbadora, como eu vou tentar demonstrar a seguir, não é só perturbadora do ponto de vista político e desta política de terror, podemos chamar de terrorismo ou outra coisa qualquer, mas também do ponto de vista de negociação conforme as alturas. A Índia, logo depois, aliás, foi afetadíssima ela própria pela guerra do Afeganistão, que serviu de pretexto para tráfico de armas e para comércio negro com o Egito e com a China, portanto, o fornecimento pelos Estados Unidos, e está aqui um especialista, de armas ao Afeganistão, acabou por criar um comércio muito forte e hoje em dia sólido com o Egito, com a China, mas com outros contextos da Ásia do Sul. Mas a guerra do Afeganistão efetivamente teve um impacto ela própria muito forte na Índia, sobretudo entre 1969 e 1979. Quando nós falamos da Ásia e destas políticas de terror, eu não sei muito bem, tenho algumas dificuldades em usar o termo terrorismo porque ele foi excessivamente banalizado e caiu no domínio público, mas é difícil encontrar substitutos, que neste momento está extremamente extremado ao nível do mundo dito islâmico ou muçulmano na Ásia, não só do Sul, mas da Ásia em geral, tem todavia a sua maior concentração neste cinto sul, da Ásia, aquilo a que se costuma chamar Ásia do Sul. Muito mais recentemente, ou depois da Índia ter oferecido, na altura da guerra com o Afeganistão, ter oferecido todo o seu potencial bélico, mas também campos de aviação, apoios logísticos aos Estados Unidos. Mais recentemente, o próprio Paquistão estabeleceu essa aliança, que conduziu, nomeadamente, à captura de Bin Laden, o que criou algum desequilíbrio de forças que muito recentemente se verifica no terreno. Muito nos últimos dias se verifica no terreno e que uma vez mais tem como alvo aquilo que que serve de pretexto a muitas outras concentrações e confrontações, que é Caxemira. Bom, portanto, a Índia constitui aqui, como eu digo, uma quase bolha, o termo também é muito comum, mas é uma ilha, é uma ínsula nesta geografia de terror ou de pavor, se quiserem, e está efetivamente extremamente ameaçada. Até porque o Islão na Índia tem uma configuração muito particular e muito interessante, que é a mística Sufi, que é um Islão não ortodoxo, temos aqui um especialista, não ortodoxo, não armado, não bélico, não fundamentalista,
mas que está sistematicamente ameaçado, até pelo facto de não ser reconhecido como ortodoxo, isto é, como islão. É uma espécie, para alguns, é um não-islão que interessa apagar. Mas seja como for, esta grande bolha que é a Índia, não vou falar das recentes eleições, quanto a mim extremamente inquietantes, nomeadamente da maioria esmagadora com que Narendra Modi ganhou as eleições, não podemos discutir isso depois, mas a Índia é efetivamente esta tal grande ilha sufi, portanto, de um islão não fundamentalista e que resiste a fundamentalismos, que resiste a formas de terror, mas que está extremamente ameaçado. Bom, por outro lado, o Paquistão, quase 60 anos depois da independência, ainda anda à procura de uma unidade política qualquer, sobretudo no equilíbrio extremamente difícil entre os seus 5 grandes grupos. O Pashtun do Afeganistão, os Pashtun são uma minoria. Bom, eu escrevi, aqueles que me conhecem sabem que tenho que me orientar, tenho que fazer notas para não perder, mas, bom, vou fazendo então agulha para aquilo que é este mapa de grande instabilidade. Eu não diria só grande instabilidade política, eu diria geopolítica e, obviamente, de grande instabilidade religiosa. E não podemos descurar de todo o fator religioso, já que, para vos dar um exemplo, o hinduísmo, que é a prática dominante na Índia, mas não só na Índia, no Nepal, no Sri Lanka, etc., é muitas vezes ele próprio bélico. Arma-se no sentido de recorre às armas, e com uma manifestação pública e política que é o chamado Hindutva, que é uma forma de fundamentalismo hindu perfilhada pelo BJP, Bharatiya Janata Party, que acaba de ganhar as eleições. Portanto, neste momento a própria Índia é governada por um poder que afrontou ou que ignora os muçulmanos na Índia. Ela própria está num equilíbrio extremamente instável. Enfim, a ver. E volto ao princípio, quando fui convidada para falar e deixava aqui muitas coisas em aberto para discussão, é impossível reduzir tamanha complexidade a 10 minutos ou 15, mas quando me convidaram para falar de geopolítica, que não é a não ser diletantemente, e porque sou muito eclética, uma solução, a primeira questão que me veio foi essa, a atenção, o facto de existirem, então ia passar aos rios. Obrigada. O facto de existir na Índia aquilo que é o maior, enfim, eu não sou geógrafa nem especialista na área, mas segundo os especialistas, é a maior bacia hidrográfica e fluvial das maiores bacias do mundo, constituída pelo Ganga, que vocês conhecem, pelo Yamuna, também, cujo nome mais antigo é Brahmaputra, e pelo Indus, pelo próprio rio Indus. Bom, a verdade é que quando Nehru, o primeiro-ministro da Índia independente, assumiu o poder, é muito curioso, enfim, eu gosto muito deste senhor, há quem não goste, mas eu acho que ele tinha uma visão política e estratégica, eu não sou cientista política, mas muito singular da Índia. Uma das primeiras coisas que ele sugeriu foi a construção de uma barragem e de vários outros recursos que dessem o máximo aproveitamento àquilo que era muito óbvio e que era num contexto, e não é só a Índia, portanto aqui já estamos a ir para o Bangladesh, já estamos a ir para o Paquistão, e até um bocadito do Afeganistão, num contexto com uma riqueza tal, com uma bacia hidrográfica tal, podia ser e devia ser aproveitada, quer do ponto de vista, como eu dizia há um bocado, energético, quer outro. Aquilo que se manifesta é um grande desaproveitamento de recursos. Eu voltava só um bocado atrás, o Brahmaputra, aqui chamado Yamuna, é a terminologia contemporânea, é, como eu dizia, o rio com maior potencial hídrico do mundo e o mais desaproveitado. Bom, e atravessa zonas que são das zonas do mundo de maior pobreza e de maior secura. Portanto, estão a ver de maior desaproveitamento agrícola
Ora, isto tem a ver com barreiras políticas e equívocas, ou seja, desde muito precocemente, e isto tem a ver com o Nehru, portanto, vejam, 1947, 1960 e picos, não, 70, Nehru propunha exatamente aquilo que ele chamava o Tratado do Ganges. E o Tratado do Ganges, ou o Tratado das Águas do Ganges, traduzindo para português, o Tratado das Águas do Ganges tinha a ver com formar esta constelação entre o Ganges, o Brahmaputra, o Yamuna e o Indus, e exatamente não só explorar os recursos, como eu dizia, energéticos como hidráulicos. Eu gostava só de deter um pouco na questão energética. O senhor que ganhou as eleições, Narendra Modi, foi Chief Minister de Gujarat em 4 mandatos. E a sua eleição teve a ver inequivocamente com o facto de, nos últimos 10 anos, o Gujarat ter passado, o Gujarat onde eu agora ensino e trabalho com o meu grande amigo, o professor Srinivas Reddy, e outros, o Gujarat passou em 10 anos de um dos estados mais pobres da Índia, whatever it means, não vou discutir o conceito de pobreza aqui, a um dos mais desenvolvidos. Claro que este suposto desenvolvimento não tem em conta o facto de ele ter a maior clivagem entre os índices de pobreza e desenvolvimento e conter no seu interior um dos maiores índices de pobreza da Índia. Seja como for, o que este senhor, este Narendra Modi fez foi cercar-se de um grupo de especialistas tal que tornou, e estou a voltar às águas, aos rios e à geopolítica, tornou o Gujarat um power supplier, portanto um fornecedor de energia a 10 estados da Índia, 10 dos mais importantes estados da Índia, como o Uttar Pradesh, que é o mais povoado, ou o Haryana, onde está a capital, Delhi. Bom, e a verdade é esta, é que se em Delhi, com 40 graus, ou 42, 45, eu já vivi essas temperaturas, o ar-condicionado é precário e frágil, tem umas horitas, não há cortes de energia no Gujarat. Portanto, o Gujarat desenvolveu os seus recursos, enfim, não vou dizer como, não vou poder discutir como, mas desenvolveu os seus recursos de forma a tornar-se o maior fornecedor de energia da Índia, e apostou nos últimos 3-4 anos, paralelamente na energia solar e na energia, como é que se chama de vento? Eólica. Eu estava a pensar só em wind energy, não tinha eólica. Bom, isto para vos dizer que, eu não estou a dizer que foi por causa disto que o senhor ganhou as eleições. O Partido do Congresso, infelizmente, governou muito mal no último mandato, na última legislatura, mas situações destas tornaram-se completamente imponentes, quer do ponto de vista da Índia, quer do ponto de vista dos outros Estados, dos outros países vizinhos, nomeadamente do Paquistão, que, como sabem, se defronta com grandes problemas de água, de escassez de água, de escassez de energia, não é de água, quer dizer de energia, e que de repente vê ali um modelo a explorar. Isto para dizer que houve uma espécie, nos últimos tempos, uma série de tratados, de assinaturas de tratados vários, que já não se chama o Tratado das Águas do Ganges, como se chamava quase que praticamente Nehru, mas que tem outro nome feio, que eu vou ver se encontro. Honestamente só sei o primeiro nome, não sei os outros. Aquilo chama-se GBM, blá 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 blá, mas desculpem, tem um nome. O projeto chama-se Farakha, que é muito conhecido, mas depois tem mais não sei quantos nomes à frente. Enfim, não interessa. Aquilo que interessa observar é que nos últimos anos, últimos, 1996 para a frente, o facto de cada vez estes Estados, quer os Estados da Índia, quer o Paquistão, Afeganistão, não tanto o Nepal, mas também o Nepal e outros secarem energeticamente, não é tanto recursos naturais, mas também para vos dar uma ideia, as monções, primeiro, nem sempre vêm. Quando vêm, nem sempre preenchem as necessidades de água. Portanto, há também este paradoxo. Mas, na tentativa de explorarem os seus recursos energéticos, têm assinado sucessivos tratados geopolíticos, podemos chamar-lhes. Bom, mas a verdade é que esta geografia de terrores vai inviabilizando sucessivamente e, neste momento, aquilo que nós temos é a reprodução deste desperdício
e pela incapacidade de negociação entre o Paquistão e a Índia. Portanto, há uma espécie de ameaças de negociação ao nível da energia, ao nível fluvial, e nós sabemos que em todo o mundo, como a partilha de rios por vários países, é problemática. Não é só neste contexto. Mas, bom, esta natureza problemática dessa partilha é depois agudizada por estas grandes crises políticas, ou grandes, enfim, estes grandes conflitos e confrontos que eu sou um bocado exagerada, e portanto não quero exagerar aqui, mas quando me convidaram depois e quando eu decidi pegar na questão das águas, andei a ver tudo o que podia sobre a diferença entre aproveitamento de recursos, existência de recursos e o seu aproveitamento, e eu acho que não é exagerado dizer, por aquilo que li, que estamos perante das situações, se não a situação do mundo, maior assimetria entre a existência de recursos naturais, neste momento, neste caso fluviais, hídricos, etc., e o maior desaproveitamento, quer ao nível exatamente da utilização da água para fins agrícolas e outros, muitas vezes para a própria uso humano, quer, sobretudo, a nível energético. Bom, eu ficaria por aqui e deixaria a conversa. Sim. Obrigada por uma questão tão interessante. Também mesmo esta própria questão da partilha dos recursos, como diz, não só neste contexto, mas em vários, é sempre uma das principais, ou tem tornado uma das principais fontes de disputa internacional. E eu tenho que ficar no Gustavo Rosa, que preciso depois utilizar aqui hoje. Eu levo-me. Obrigado. Não é isso que eu preciso pedir ao Gustavo. Aquilo redondo. Aquilo redondo. Eu não. Preciso. Bem, eu não sou como a minha colega e amiga Rosa, um especialista em geopolítica. É um assunto que me interessa muito, do que eu tenho feito enquanto amador de leituras há muitos anos. Eu já sigo alguns dossiês há algumas décadas. Eu interesso-me por algumas destas questões, não em relação à África, mas em relação a outras situações há algumas décadas, e em relação à África já sigo há 15 ou 20 anos vários dossiês. Este dossiê, o que está a rir, vai ao lembrar-se disso, aquele dossiê de Nigéria, o dossiê da Somália e o dossiê que se chama o Sahel Sahara, que agora tem tido uma grande antena nos jornais, nas televisões, e não só. Eu hoje de manhã estava-me a preparar, e é lógico, para uma matéria que tem a ver com os territórios, e com as tensões, as alianças e os choques que se desenvolvem a partir dos territórios. É importante, eu segui o conselho do Bernardino, é importante que os mapas e a geografia estejam em primeiro lugar. Eu tive sorte que eu andava à procura, como toda a gente faz, à procura de mapinhas na net. Eu tenho muitos mapas, mas eu queria encontrar um mapa melhor, e tive sorte, ao fim de 5 minutos encontrei este mapa. E que este mapa é extremamente interessante, onde há uma boa ideia visual do que é o mundo globalizado e o que são a geopolítica global, em que toda a gente está ligada, toda a gente, de imensas formas. E todas estas ligações são suportadas por um instrumento de notícia técnica chamadas TICs, as novas tecnologias de informação. Eu todos os anos mudo a fotografia da capa da cadeira, das 2 cadeiras que eu dou, a cadeira de Estado e Política em África, no mestrado, e
a cadeira de Antropologia da África numa universidade e há 2 anos eu descobri uma fatia excelente, 60, 70 km de Bamako, uma terra sem eletricidade, onde um investidor, um empreendedor, que é uma variável de dizer, e esse termo em África vende-se muito bem. Aliás, empreendedor, cidadania, democracia, sociedade civil, essas coisas todas se vendem muito bem e, portanto, entraram no vocabulário corrente. Portanto, o empreendedor, antigo imigrante em França, resolveu chegar à aldeia e investir. O que é que ele investiu? Comprou um gerador, comprou uma maquineta que capta o sinal de satélite, montou um cibercafé ao ar livre. É que, de facto, o que mais me tem impressionado nestes últimos 20 anos é a fuçanga, e peço desculpa pelo termo, a fuçanga de toda a gente pelos cibercafés. Toda a gente está conectada. Aliás, uma das palavras mais correntes em África tem saldo, não tem saldo. Aliás, toda a gente tem 3 ou 4 nos países maiores. A Guiné é só 2, falar de 2 companhias, porque se não paga de um lado, não pode ficar sem o telemóvel e utiliza esse telemóvel. Eu penso que esta questão é, de facto, as tecnologias de informação, eu sou um leitor de Bowman e o Bowman já há vários anos que dá grande importância às tecnologias da informação como elemento de desenvolvimento da globalização, de pôr em contacto pelas piores e as melhores razões, e vamos aqui ver as piores razões também nos vários países. Esta imagem, este mapita que eu aqui tenho, também mostra por A mais B que afinal aquela especificidade africana que durante muito tempo nós tentamos vender por fora, é uma especificidade que não existe. É que ela está aqui mostrada nisto tudo. A Rosa falou, e com razão, a alteração do poder político na Índia vai ter, de certeza, repercussões na costa oriental da África. Naquele mar, que é também conhecido pelo mar dos Índios, vai ter, de certeza, nas Índias. Portanto, e foram assim que eu penso que são estas questões que são importantes. Esta tecnologia de informação vão, de facto, pôr em contacto todos estes países. Curiosamente, o desenvolvimento das tecnologias de informação, sobretudo dos aparelhos que nós utilizamos, os telemóveis, os computadores e todas aquelas coisas que usam as terras raras, vieram tornar a África produtora de um bem essencial, que são as terras raras, que, curiosamente, o principal importador em todo o mundo é a China, é o maior produtor do mundo e não exporta nada. Aliás, hoje de manhã, eu estava por causa disso, eu vi de facto os números, mas a infografia não era boa. Era uma infografia. Peço desculpa à Gisela, uma infografia brasileira era fraca. Senão, eu tinha aqui a dizer que é muito importante. É que também veio dar uma nova importância à África. E a África tem 3 ou 4 grandes produtos que a integram no mundo económico, e desses 3 ou 4 produtos há pelo menos 2 ou 3 que lhe permitem ela negociar com outros países de outra forma. Alguns países, por razões várias, negociaram mal ou não puderam, e podemos aqui falar que é um caso extremamente interessante, o caso de Angola, e outros negociaram extremamente bem. O principal importador de petróleo da África é a China. É a China, mesmo dando de barato o facto de a China já não importar petróleo da Líbia. Aliás, a Líbia e tudo o que se na Líbia vai ter grandes consequências em África e vai também deitar por terra aquela velha ideia da África branca e África negra, o norte da África e a África subsaariana. Um pouco retomar aquela velha ideia do nosso colega de Bordeaux, que criticava a África romana,
A África Romana era, de facto, chamava-se África Romana porque os romanos não conheciam nada, mais nada da África, ou nunca lhes tinha chegado notícias do resto da África. De facto, atravessar o deserto para um romano não devia ser fácil, não é? E então, sobretudo, quando não se conhece os perigos do universo. E, portanto, a questão do petróleo, do urânio e das terras raras e do gás, mas, sobretudo, o urânio, terras raras e petróleo, vem dar um outro papel, vem integrar melhor e em melhores condições os países africanos. O caso de Angola é um caso, eu penso que o Leonardo não me desmente, é um caso diferente. É que, de facto, Angola estava, na altura, sob um embargo. E, portanto, Angola não tinha para onde vender o petróleo. E fez, de facto, um negócio que se veio a revelar por positivo, do ponto de vista político, em Angola, que foi um negócio com a China. Em boa parte, petróleo contra armas. Contra armas, depois, esse pessoal contra armas, depois tem umas longas histórias, desde o Falcone até os pilotos ucranianos, que já na altura o exército da Ucrânia, as forças armadas da Ucrânia estavam em bandada e os pilotos alugavam-se a eles e os aviões se desviavam para a Geórgia e depois iam para outros países, como a Costa do Marfim e Angola. Eu quero passar o mapa 5 e 6. Eu tenho aqui um mapa que retirei do mundo diplomático por um excelente geógrafo de origem russa, Filipe Kadovich, que é a geopolítica da África no espaço com uma diferença de 12 anos. Esta de 1910. Os contactos. Das relações que a África são ainda relativamente pouco diversificadas. Uma forte importância dos contactos traz com as 10 metrópoles coloniais os Estados Unidos e depois a Ásia, sem diferenciar nada de nenhuma. Nesta época, por razões várias, que tinham entrado em refluxo as relações económicas com a Índia. 12 anos depois, no mapa assim, e eu peço desculpa, 12 anos depois, estas coisas, parecendo que não se alteraram muito, alteraram-se. E alteraram-se bastante. Alteraram-se em primeiro lugar, porque também porque a África do Sul vai atingir um peso na geopolítica global que não tinha ainda em um âmbito dos meses, apesar do Mandela. É o aparecimento do Brasil. E um aparecimento separado da China. A Índia é hoje o maior parceiro económico de todas as nações do local, com exceção da África do Sul, que, por razões várias, tem um número importante de parceiros. Mas tem uma forte comunidade indiana. São os chamados indianos do-ultramar. É uma categoria que os chineses se aplicam, por exemplo, aos chineses que vivem em Taiwan. Chineses do ultramar. E, portanto, alterou-se sobre esta situação. Há, de facto, um parceiro novo. A Índia é um parceiro histórico. A China não era um parceiro histórico. Mas o Brasil é, de facto, novidade. O Brasil tem um interesse em África, como muitos de vocês sabem. Não é só um interesse económico, é um interesse de natureza política. A Itamaraty, que é uma instituição com um peso e com uma tradição de reflexão geopolítica muito forte, para o bem e para o mal, sim, porque o Itamaraty serviu diligentemente de ditadura. O Itamaraty serviu diligentemente de ditadura, para o bem e para o mal, tem uma longa tradição de reflexão. E a África é extremamente importante
para o lugar que o Brasil acha que deve desempenhar no mundo, que é ter um lugar no Conselho de Segurança. O Brasil, o Itamaraty, fez as contas e sabe que o voto na América se irá dividir e eles terão talvez menos votos do que terá o México e que a Argentina vai entrar. Vão utilizar sem, diria, o cheque das malas de dinheiro, o que fizeram em relação à produção dos Jogos Olímpicos e do futebol. Contar com o voto das federações, dos países africanos, dos vários estados africanos. Portanto, a relação está feita, aliás. A Itamaraty publica com qualidade nem sempre na altura, são passados de 2 anos, ficam em público, alguns relatórios sobre isso. E este é, de facto, um dado novo. Portanto, a utilização da África do apoio dos países africanos para resolver problemas de geopolítica. Porque as grandes questões da geopolítica desenvolvem-se no território, mas também se desenvolvem onde os territórios estão representados. São esse arquipélago das relações internacionais que nós chamamos vagamente, mais uma palavra que entrou no vocabulário africano, comunidade internacional. Comunidade internacional mete tudo e mais alguma coisa. Desde os benévolos, desde as pessoas que têm aqui nas organizações, até o representante pessoal do secretário-geral, há muitos em África. E a Índia, foi o ano passado no Nacala, eu já não ia no Nacala há vários anos, tenho alguma relação com o Nacala, e vi que, de facto, no espaço de 10 anos, o Parque Industrial de Nacala, que é 100% indiano, é 4 vezes o Parque Industrial de Benavente, que é sul do Tejo, é o maior parque industrial. E tudo alta tecnologia, desde a química ligeira, a química pesada, os adubos, as maquinarias, portanto, um forte peso da Índia. Tradicionalmente, a Índia está presente nos colégios da Índia e como a Rosa conhece a Índia, conhece a história da Índia e das relações da Índia e África, sabem que aquela personagem do Banyan é uma personagem extremamente importante e continua a haver, de outras formas, essa personagem do Banyan. E depois a China. A China, a nível da energia, é o maior parceiro dos países africanos. Provavelmente, apesar das concessões antigas e que não puderam ser cortadas de Angola com outros países, como a França, a Inglaterra, a Bélgica e a Rússia, a China deve estar a ser, neste momento, o maior parceiro a nível de petróleo. Portanto, tem um grande... De qualquer maneira, estas questões também da geopolítica global têm outras dimensões no aspecto cultural, mas também naquele aspecto mais estritamente político. Pode-se dizer que o que sucede a 4.000 km ou 5.000 km da África pode ter repercussões imediatas em África nos dias que seguem. Eu penso que um dos exemplos mais claros é a presença tão ativa. Eu também não gosto do termo, não gosto de um nem do outro, não gosto do termo terrorismo, nem do termo fundamentalismo, que é a presença em África, na banda do Salah, do Sahel Sará, já descendo à Nigéria e indo em direção ao Índico e ao Mar Vermelho, do fundamentalismo muçulmano. Eu penso que isso é um dado maior, que só é possível neste mundo global, onde as tecnologias de informação são, de facto, a ponta de lança de todas as coisas. Qualquer africano, muçulmano, ouve, mesmo que não perceba o árabe, de discurso de todos esses grandes oradores,
sejam daqueles peregrinos ingleses que foram presos e que depois foram deitados para o Iêmen, seja do Mufti de Al-Azhar, seja os milhares de peregrinos que todos os anos aparecem nos canais das monarquias do Golfo, que são, como toda a gente sabe, extremamente vistos e têm grandes audiências em África. Aliás, as televisões em África, um pouco como os cafés em África, as lojas em África, as casas em África, um pouco como antigamente os cafés em Portugal têm as televisões permanentemente ligadas. E se nós formos ao Senegal, se formos ao Mali, são sobretudo os canais uns concorrem com os outros do Médio Oriente, como chamam, dos verdadeiros árabes. Eu gostaria que o João passasse para aí eu tenho aqui um mapa, eu devia ter feito um PowerPoint. Não, eu não fiz o PowerPoint, porque eu não sei como se faz um PowerPoint. É que aqui ainda não cheguei. Que é preciso. Não, eu gostava que o João passasse rapidamente estes dois mapas aqui, que aparecemos ao caso do céu, que é o 2, o 3, o 4, o 5, o 2, o 3, o 4 e o 5. Bem, a África está, como todos os países, é pasto para todos os tráficos de tudo e mais alguma coisa, com uma pequena diferença em relação a outros continentes. O tráfico de maior valor é o tráfico de medicamentos falsificados. Sejam medicamentos falsificados a partir do Nigéria ou do Zanzibar, sejam medicamentos falsificados dos grandes laboratórios da Índia, do Vietnã e da China. Este mapa da globalização, portanto, todos os continentes têm problemas de fundiário, isto é, todos os continentes, os países mais pobres, estão a alugar a grandes multinacionais, onde Brasil e Estados Unidos e as monarquias, o Golfo, têm um papel importante, são eles que mais terras alugam para o Congo. No caso de Madagascar, cerca de um terço das terras úteis, e Madagascar tem terras ingratas, um terço das terras úteis estão alocadas à Coreia, à Arábia Saudita, ao Catar, países que estão a produzir para a exportação. Eu disser, bem, para vermos de facto o peso que a China e a Índia têm nas relações comerciais para cá e para lá com a África. É uma pena eu não consegui aqui meter um outro mapa que é as relações comerciais que a África tem, primeiro com a Europa e com a Europa, que é sobretudo as antigas metrópoles coloniais e com os Estados Unidos. Mas de facto é impressionante. É impressionante. E ainda mais um. Bem, isto é interessante, isto é para nós vermos como se fazem, como é o fluxo. E há aqui um fluxo extremamente importante, que são as grandes disponibilidades financeiras da China, os grandes superávits financeiros da China, que comprou a dívida, a chamada dívida de Schwab, não, de África, dos Estados Unidos e Europa. Agora, passar, isto é, da meia situação das ligações ao continente, ou ao contrário daquela ideia que nós temos, que parece que só se migra para a Europa, de facto, entre dramáticas cenas que nós vimos, seja aqui e na Líbia, mas há migrações normais, que não falo das migrações forçadas. Todos os anos deslocam milhões de pessoas. A seguir aos campos de refugiados palestinianos, que vocês sabem que são desde o grande desastre, o campo mais antigo de refugiados é de Nampula. Vem do tempo do Pulumuma, populações que foram deslocadas. Ora, pode ser aqui 8
8A, 8. Mais antigo da África ou do mundo? O quê? O mais antigo da África ou do mundo? Do mundo, do segundo mais antigo. O segundo mais antigo. Dado que houve também aquelas deslocações, e como tu falaste, de muçulmanos para o Paquistão e hindus para coisas, mas depois isso já não é contabilizado há várias décadas e podemos juntar um António Guterres, que não é. Já não é contabilizado há várias décadas como refugiados. Além dos refugiados palestinianos, que são cerca de 2 milhões e meio, e o mais antigo é de facto o conflito. Não, o 7. Quase toda a gente fez isto. A Inglaterra, a França, a Bélgica, a Holanda e a Alemanha estão defrontados desde há alguns anos e nestes últimos 2 anos, mais fortemente, com a quantidade de jovens muçulmanos, movimentando, sobretudo pequenos bandidos que voltaram a ser muçulmanos no tempo que tiveram muita abolição, pequenos roubos e várias coisas. Portanto, que são confrontados com um número muito grande que ninguém é capaz de calcular, jovens dos arredores, dos subúrbios, que têm ido a fazer o jihad para a Síria. Aliás, um dos problemas que tem obstaculizado e tem permitido como teoria, eu não digo volte-face da situação no terreno, mas de qualquer maneira alguma estabilização do Assad. O Assad é precisamente o receio enorme que os ditos ocidentais têm. Todos estes grupos fundamentalistas, muitos deles enquadrados já por esta nova geração de jihadistas, têm nascido. Portanto, este mapa mostra um conjunto importante de conflitos armados violentíssimos, são feitos da mesma mãe. E a mãe chama-se fundamentalismo muçulmano. Na prática, a mãe de todos os conflitos chama-se uma coisa combatente da liberdade que começaram pelos movimentos historicamente pelo cristão, quando subsidiados pelos Estados Unidos, polícias terra derrubavam com uma eficácia eleitoral e havia os russos. Portanto, tudo isto começou industriados como a Rosa disse muito bem, pelos serviços secretos do Paquistão. Os serviços secretos do Paquistão são uma criação dos Estados Unidos para contrapor aos serviços secretos da Índia, maiores, mais poderosos, e que foram em parte treinados pela Rússia, pela RDA. Muita gente, muitas famílias portuguesas sabe que é secreta da RDA, porque muitos dos oficiais dos serviços foram treinados no MS. E, portanto, todos os conflitos têm uma mesma mão. Uma mesma mão, meio que ele deste ponto de vista, a África está perfeitamente mobilizada e partilha todas estas. Este mapa é relativamente antigo, 2010 ou 2011, ainda está ensombreado o conflito do Mali, o conflito do Islã. Mas já está aqui o conflito da Nigéria, o conflito antigo, muito mais antigo do que nós pensamos, a presença de grupos fundamentalistas na Nigéria dos anos 80. E ainda mais um a seguir. Isto é um dossiê para que eu tenho que seguir. Eu sigo este dossiê há mais de 15 anos, que é a Nigéria. A Nigéria. Existe só uma Nigéria, porque a má experiência foi a partição da Índia e do Paquistão fez com que já está cá.
Mais de meia hora. Bem, eu peço desculpa. A petição, o resultado da petição da Índia do Paquistão fez com que os nigerianos e o período inglês tivessem reparado nisso, precisamente estavam no quadro que havia uma Nigéria cristã e mista, entre aspas, e uma Nigéria muito muçulmana. E, portanto, isto aqui é uma zona de grandes conflitos. E o motivo mais habitual, mais corriqueiro é a Sharia, impor aos outros a Sharia. Se aqui não tem grande problema, e há mesmo estados, os muçulmanos são 99%, que não há Sharia, nem nestas zonas de Baruja. As coisas são muito mais complicadas. O dossiê que eu tenho seguido, e o dossiê onde todos os anos, há mais de 15 anos, não sei como é que ainda existe população, morrem nestes conflitos entre religiosos, 300, 400 pessoas, metem uma bomba no mercado com os cristãos, morrem 100. Os cristãos são. Pronto, portanto, eu tinha aqui para mais coisas, peço desculpa que eu perco um pouco o tempo. É que isto é uma coisa interessante. E eu peço desculpa, Não, por esse interesse vejo bem. Não, é que devia já ter dito. Eu passo aqui ao Luís Nuno. Passo então rapidamente a palavra ao Luís Nuno. Não sei se tem tempo para ali para... Tenho aqui também 2 ou 3 slides para PowerPoint que se chama Conversas. Mas não ponha já, está bem, João? Sim. Bem, boa tarde a todos. Eu estou a ficar aqui. Está bem, então fica essa coisa. Então fica. Bem, eu vamos ter aqui um bocado de atenção ao tempo. Também eu não sou por formação, nem sequer por prática, um especialista em geopolítica e, portanto, vou centrar naquela que é a minha área de trabalho, que é a história, e falar um pouco sobre os Estados Unidos, que foi o que me pediram para fazer. Um dos temas que mais tem sido debatido nos últimos tempos, até na própria literatura especializada, nas revistas académicas, etc. Esse debate regressou recentemente, tem sido o debate sobre o declínio dos Estados Unidos no sistema internacional. Estes debates sobre o declínio dos Estados Unidos são antigos e de certa maneira, digamos, desde a década de 70 que eles existem. O declínio relativo do peso e da preponderância dos Estados Unidos no sistema internacional. Com o final da Guerra Fria, nos anos 90, o debate sobre o declínio teve, digamos assim, podemos chamar uma interrupção, porque de facto o final da Guerra Fria foi um momento de alguma euforia, Fukuyama, o fim da história, e portanto um momento unipolar, a ideia no fundo de que os Estados Unidos estariam, na verdade, no auge do seu peso e da sua importância. Recentemente o debate sobre o declínio dos Estados Unidos e da sua influência no sistema internacional voltou um pouco na ressaca da administração Bush e dos acontecimentos desse período, um pouco também em virtude da crise económica a partir de 2008, das transformações económicas, sociais, geopolíticas, se quiserem, do mundo, com a ascensão da China e de outras potências emergentes, e também, de certa maneira, com as, enfim, não sei se lhes chamaria hesitações, ambivalências da administração Obama, não é? Só, por exemplo, nesta última semana tivemos 2 discursos, pelo menos aparentemente contraditórios, aquele que ele faz na semana passada, a 28 de maio, em West Point, onde ele diz que o seu caminho é, digamos assim, uma terceira via entre aqueles que veem, que acham que os Estados Unidos devem intervir
em todos os sítios, em todos os locais do mundo onde existe um terrorista, ou aqueles que dizem que, pelo contrário, os Estados Unidos se devem retrair e, portanto, numa perspectiva, digamos assim, mais neo-isolacionista. Mas, por exemplo, já hoje ele anunciou um programa de... Ontem, terça-feira, não, terça-feira é hoje, não é? Hoje. Foi hoje. Um programa de $1.000 milhões para reforçar a presença norte-americana no continente europeu e, portanto, nós também ainda estamos um pouco a avaliar como é que os acontecimentos na Ucrânia vão provocar ou não alguma inflexão na política externa norte-americana, porque certamente há, dentro da administração Obama, internacionalistas, liberais internacionalistas, porque os internacionalistas não estão, como sabem todos, do lado do Partido Republicano, mesmo que a história recente possa nos possa levar a acreditar nisso, ver uma administração Bush mais expansionista e mais interventiva e uma administração... Mas, na verdade, a longo prazo não é assim. Se olharmos para trás e se olharmos para a história, as administrações do Partido Democrático foram tão ou mais interventivas internacionalmente, tão ou mais internacionalistas do que as administrações republicanas. E, portanto, o Obama hoje anunciou que vai pedir autorização, que vai pedir a apropriação ao Congresso, a autorização para gastar, penso que são $1.000 milhões no reforço da presença militar norte-americana na Europa, sobretudo na Europa de Leste. Parece que não era bem isto que alguns países da Europa de Leste estavam à espera de ouvir, mas sim, porque não é ainda um compromisso de uma presença permanente reforçada, isto ainda é encarado como uma presença temporária, mas se nós olharmos para 46 e para 47 sabemos como é que as coisas começaram, portanto pode ser só um pontapé de saída. Mas eu hoje, ao contrário do que hoje se fala, não ia tanto por aí, não ia tanto pelo declínio dos Estados Unidos, ou pelo eventual declínio dos Estados Unidos, mas trouxe aqui, para tentar não gastar muito tempo, e como historiador que sou, preferia falar sobre a ascensão dos Estados Unidos e não sobre o declínio, porque também não podemos cair no erro de pensar que os Estados Unidos estiveram sempre na posição em questão e foram sempre a potência hegemónica que foram durante a Guerra Fria, a superpotência que foram durante a Guerra Fria, a única superpotência no pós-Guerra Fria. Eles próprios, ao longo da história, fizeram um percurso de ascensão. E, portanto, aquilo que eu tinha mais ou menos preparado, mas acho que não consigo encaixar nestes 20 minutos, mas vou-vos deixar primeiro um índice e depois, provavelmente, desenvolver o primeiro ponto. Escolhi aqui alguns mapas que podem ilustrar, mas aquilo que eu trazia preparado para vos aqui referir sobre este período, não de declínio, mas de ascensão dos Estados Unidos, eram, digamos assim, 4 aspectos. Um primeiro que tem a ver com a expansão territorial, as fronteiras dos Estados Unidos, já que estamos a falar de geopolítica e de geografia humana e física, a expansão territorial. Em segundo lugar, o desenvolvimento económico. Em terceiro lugar, o papel das ideologias, das ideias. E, em quarto lugar, as condições políticas para essa mesma ascensão. E, então, talvez o Sr. João pudesse pôr aí o primeiro mapa, um primeiro aspecto para o qual temos que olhar quando analisamos este processo de ascensão dos Estados Unidos e que muitas vezes é ignorado quando, hoje em dia, refletimos sobre o papel dos Estados Unidos, é este aspecto da expansão territorial dos Estados Unidos e da diferença existente entre as fronteiras atuais dos Estados Unidos e aquelas que existiam na altura em que os americanos proclamaram a sua independência relativamente à Inglaterra. Porque, de facto, quando em 1776 o conjunto das 13 antigas colónias britânicas na costa leste do continente americano proclamaram a sua independência, o território por elas ocupado confinava-se a uma estreita faixa de território na parte mais, portanto, oriental do continente. E foi nas décadas seguintes, portanto, final do século XVIII e, sobretudo, ao longo do século XIX, que se vai desenvolver este processo de expansão territorial que acabou por permitir aos Estados Unidos transformarem-se no país que são hoje, de costa a costa. Portanto, não temos aqui tempo de analisar todas as incidências deste processo, mas existem alguns aspectos em relação aos quais eu gostava de chamar a vossa atenção. Este primeiro mapa é um mapa do continente norte-americano após a célebre Guerra dos 7 Anos, não é? Que opôs as várias potências europeias, sobretudo a França e a Inglaterra, e que terminou em 1763. E podemos ver como o continente se encontrava repartido
pelas várias potências coloniais europeias. Ora, é sobre os despojos destes impérios que se vai construir a nação americana. Em primeiro lugar, como eu já disse, talvez pudéssemos passar para o slide seguinte, essa construção faz-se à custa do Império Britânico. A declaração de independência por parte das colónias britânicas, em 1776, segue-se uma guerra, um conflito militar com a coroa britânica para adquirir essa independência, e esse conflito, a Guerra da Independência Americana, cujos detalhes não vamos aqui abordar, terminou em 1782, com a assinatura da paz entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, depois ratificada pelo Tratado de Paris, de 1783, ratificado pelas principais potências europeias. Mas o que importa aqui salientar, o contraste, vê-se bem, o contraste entre os dois verdes, estes mapas são antigos, mas eu trouxe-os por causa da cor, que afinal não está a funcionar muito bem. Mas o que importa aqui salientar é que este Tratado de Paz, que é assinado com a Inglaterra e depois com as outras potências, não só reconheceu a independência dos Estados Unidos, como estabeleceu fronteiras extremamente generosas para o novo país. Portanto, fronteiras muito mais largas do que aquelas que correspondiam às 13 colónias iniciais que tinham iniciado o conflito militar com os Estados Unidos. Portanto, excedendo largamente o território conquistado militarmente durante a guerra. E os ingleses procedem aqui de maneira, digamos assim, tão generosa para com os Estados Unidos, não só devido à deterioração da sua situação militar, mas também com o desejo de certa maneira, afastar os americanos da sua aliança com a França e de estabelecer relações privilegiadas entre a Inglaterra e os Estados Unidos. E, portanto, estes tratados de 82 e o Tratado de Paris de 83 constituem, se quiserem, um primeiro momento de expansão territorial dos Estados Unidos em direção à costa ocidental do continente americano. Mas, como vê, estávamos ainda muito longe das fronteiras atuais. E os 50 anos seguintes, o meio século seguinte, seria decisivo neste processo de alargamento territorial que terminaria com, portanto, a criação de um país de costa a costa, digamos assim. Alguns momentos essenciais desse processo. Em primeiro lugar, este episódio, que ficou conhecido como a compra da Louisiana, que em 1803 permitiu aos Estados Unidos, de uma assentada, duplicar a sua extensão territorial. A Louisiana era esta, hoje é um Estado, mas era esta vasta extensão de território, a oeste do que eram então os Estados Unidos, que se estendia desde o rio Mississippi até às montanhas, às Rocky Mountains, não é? Após a Guerra dos 7 Anos, que eu referi há pouco, a Louisiana tinha ficado de posse da Espanha, fora depois recuperada pela França de Napoleão Bonaparte, no princípio do século XIX. Agora, nos anos iniciais deste século, os líderes americanos voltavam os seus olhos para este território, que permitiria uma expansão, digamos assim, para o Ocidente. Em 1801 chega ao poder nos Estados Unidos o presidente Thomas Jefferson, partidário, portanto, de uma visão, de um expansionismo, digamos assim, essencialmente agrário, como grande projeto para a nação norte-americana. Ora, perante as dificuldades sentidas pelo reacender da guerra com a Inglaterra, Napoleão Bonaparte acabou por ceder às pretensões norte-americanas e vendeu o território da Louisiana no ano de 1803 por 15 milhões de dólares. E, portanto, num ápice, os Estados Unidos duplicavam o seu tamanho, a sua dimensão em área. Depois, para além da anexação da Flórida, que era este território da Flórida ocidental e depois aqui o fim da Península da Flórida propriamente dita, para além da anexação da Flórida, que ficou completada em 1819 por expedientes diversos, anteriormente era de soberania espanhola, o grande surto expansionista dos Estados Unidos surge em meados do século XIX, com a constituição do chamado Terceiro Império Americano. A anexação do Texas, em 1845, o acordo com a Inglaterra
sobre a partição do Oregon, lá em cima, no noroeste, no paralelo 49, em 1846, e depois a guerra com o México entre 1846 e 1848. E, portanto, estes são três momentos, são três fases, digamos assim, de um momento, chamar-lhe antes assim, que acabou por permitir aos Estados Unidos adquirir a maior parte do território, digamos, do sudoeste do que é atualmente os Estados Unidos. A anexação do Texas foi um processo conturbado, desenrolou-se ao longo de várias décadas, ficou concluído em 1845. O Texas era inicialmente uma província do México, que se tinha tornado independente em 1836. Depois, tinha-se tornado independente já muito em resultado do número crescente de colonos norte-americanos que desde a década de 20 do século XIX se tinham vindo a instalar naquele território. Portanto, o Texas torna-se independente em 1836 e, logo após a sua independência, inicia, digamos assim, conversações com os Estados Unidos, tendo em vista a sua eventual integração na União, o que se veio a verificar alguns anos depois, em dezembro de 1844. Depois, em 1846, como disse, um acordo entre os Estados Unidos e a Inglaterra sobre uma outra questão territorial pendente desde o início do século XIX, a fronteira com o Canadá, as fronteiras do Oregon, no noroeste dos Estados Unidos. Os dois países, os Estados Unidos e a Inglaterra, tinham concordado inicialmente que este território permaneceria com livre acesso a navios, no fundo isto é já a costa do Pacífico, não é? Livre acesso a navios e cidadãos de ambas as nações, mas de facto, tal como se registou no Sul, também aqui, em meados da década de 40, a presença de imigrantes colonos americanos era já muito significativa, sobretudo a partir de 1842, com a chamada Oregon Fever, a febre do Oregon, e, portanto, em junho de 1846, o presidente James Polk, que é um dos principais protagonistas, no fundo, da conclusão deste processo de expansão territorial dos Estados Unidos, assinou um tratado com a Grã-Bretanha, estabelecendo a divisão entre os domínios ingleses e americanos a sul, no paralelo 49. Neste mesmo ano, 1846, os Estados Unidos entram em guerra com o México. E, portanto, aí era sobretudo a Califórnia que estava em jogo. O pretexto imediato para a guerra, evocado pelas autoridades americanas, foi a disputa em torno da fronteira do Texas. Mas a razão de fundo que de facto motivava o governo norte-americano era sem dúvida a aquisição da Califórnia e o tão almejado acesso à costa do Pacífico que a aquisição da Califórnia proporcionaria. A guerra terminou 2 anos depois, em 1848, através de um tratado, o Tratado de Guadalupe Hidalgo, através do qual os Estados Unidos conseguiam obter os tais territórios tão desejados do que é hoje o Novo México, Arizona, Califórnia, e também uma fronteira definida entre o Texas e o México. O segundo, e já não estou aqui a colocar sequer o Alasca e nem estou também, vou ficar aqui pelos meados do século XIX, porque nem vou entrar no período, digamos assim, mais imperialista, expansionista, na viragem do século XIX para o século XX, quando os Estados Unidos se transformam, mais do que uma potência continental, numa potência regional. Portanto, com a guerra hispano-americana ou cubana, com Porto Rico, com as Filipinas, mas, portanto, ficaria aqui. Depois, um segundo aspecto é a questão do dizer como é que estou de tempo, Mónica? Já estou a terminar, não é? O segundo aspecto é o aspecto do desenvolvimento económico, quer dizer, portanto, a dimensão económica da ascensão dos Estados Unidos, sendo que aqui o período cronológico que merece a pena destacar é, sem dúvida nenhuma, a segunda metade do século XIX, especialmente após a Guerra Civil Norte-Americana, que opôs, como sabem, os Estados do Sul, esclavagistas, aos Estados do Norte, onde a escravatura já tinha sido abolida. E, de facto, nas décadas que se seguem à Guerra Civil, os Estados Unidos conhecem um período de transformações profundas, já não tanto no plano territorial, como vimos para a primeira metade do século, mas no plano do seu desenvolvimento económico. E, portanto, transformam-se de uma república agrária de importância, digamos assim, secundária na economia internacional para, no final do século XIX,
uma potência económica já sem rival no globo. E, portanto, aqui podem ver a importância do poder económico dos Estados Unidos medida em termos da produção mundial de manufaturas, em termos percentuais, e, portanto, os Estados Unidos têm em 1870 23%, aqui em 1896, 1900 já têm 30%, em 1913 têm 35%, muito mais do que a Grã-Bretanha, que está reduzida aos 14%, vinha de 31%, 40 anos antes, e também, de certa maneira, acompanhando esse crescimento, aqui um pouco mais, a Alemanha, que vinha de 13, 16, aqui 15,7%. Perdão, a Alemanha 17, 21, 24, portanto também ela em crescimento. O outro mais escuro é a França. Mas, portanto, esta dimensão também económica é importante. A terceira ponto que eu queria, já não tenho slides sobre eles e, portanto, vou ser ainda mais breve. O terceiro aspecto desta ascensão americana tinha a ver com o poder e a importância das ideias e da ideologia. E este processo de expansão dos Estados Unidos e de ascensão foi sempre acompanhado pela produção de determinados sistemas ideológicos, conjuntos de ideias, doutrinas, como os americanos lhes preferem chamar. E, portanto, isso é uma componente essencial desta afirmação dos Estados Unidos, primeiro como nação independente, enfim, os discursos iniciais, a cidade no topo da colina, o destino manifesto do século XIX, a doutrina Monroe, que reclama já para os Estados Unidos, ainda na década de 20 do século XIX, portanto, a não interferência dos europeus nos assuntos do hemisfério ocidental. Mas aqui, talvez para seguir um pouco esta evolução cronológica, eu gostaria talvez de a doutrina de Open Door, no final, na viragem do século XIX para o século XX, com a importância já da China, do mercado da China e do Pacífico, no funcionamento da economia norte-americana, mas podemos, já que falamos da primeira metade do século XIX, na segunda, uma dessas doutrinas ou dessas construções ideológicas mais emblemáticas, o wilsonianismo, não é? A doutrina do presidente Wilson, presidente dos Estados Unidos entre 1913 e 1921, um conjunto de princípios que ambicionava, em última análise, a construção de uma nova ordem mundial assente nos próprios princípios que caracterizavam o sistema americano e que o presidente Wilson e a sua administração julgavam de aplicação universal, princípios como a democracia, a liberdade dos mares, a liberdade de comércio, a segurança coletiva, a Liga das Nações e a autodeterminação. E, portanto, fica só essa referência breve, porque foi, aliás, em nome destes princípios que o presidente Woodrow Wilson justificou perante o seu povo a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. A América entrava no conflito mundial para preservar o mundo para a democracia e para a paz. Quarto e último ponto, a ascensão política, no sentido de influência política dos Estados Unidos nos assuntos internacionais, o aumento gradual da sua importância na cena internacional, desde o tempo em que no final do século XVIII garantiu a sua independência através de uma diplomacia hábil, jogando as potências europeias umas contra as outras, nomeadamente a Inglaterra e a França, até ao momento em que, no decorrer da Segunda Guerra Mundial, se assumem claramente, logo a seguir, se assumem claramente como a potência hegemónica no mundo ocidental e depois, no final da Guerra Fria, como única superpotência mundial. Neste processo, e para continuar também, de certa maneira, aqui uma evolução cronológica, a Primeira Guerra Mundial marcou um momento muito significativo. É a Primeira Guerra Mundial e a primeira intervenção direta dos Estados Unidos em solo europeu, não é? Ao contrário do que tinham sido as recomendações do presidente George Washington no seu farewell address. A Primeira Guerra Mundial, portanto, promovendo de facto a emergência dos Estados Unidos como uma potência verdadeiramente global e a sua ascensão ao primeiro plano nas relações internacionais. E, portanto, esse é um momento importante.
Curiosamente, não é no rescaldo da Primeira Guerra Mundial que os Estados Unidos assumem esse papel hegemónico e esse protagonismo no sistema internacional. O poder ideológico, económico e militar dos Estados Unidos seriam as pré-condições necessárias para que isso tivesse sucedido, mas, no entanto, assim não sucedeu. E a década de 20, o pós-Primeira Guerra Mundial, marca, nesse sentido, de certa maneira, um regresso dos Estados Unidos a posições mais isolacionistas, de que até o próprio Presidente Roosevelt, já à beira da Segunda Guerra Mundial, teria alguma dificuldade em libertar-se. E um exemplo disso, um exemplo que eu posso aqui referir, estou aqui a saltar por muitos dos meus apontamentos, um exemplo disso, dessa incapacidade dos Estados Unidos, foi o facto de ser o próprio Senado norte-americano a recusar o plano gizado pelo presidente Woodrow Wilson para uma nova organização de segurança coletiva, que era a Sociedade das Nações ou a Liga das Nações. Quer dizer, o presidente Wilson, que gizou este plano para a organização, digamos assim, do mundo, não conseguiu convencer o seu próprio Congresso, o Poder Legislativo, nos Estados Unidos, a autorizar os Estados Unidos a fazerem parte da Liga das Nações. E, portanto, isto é só um episódio, mas é um bom exemplo dessa situação, de certo modo, ainda, enfim, ambígua. Com a Segunda Guerra Mundial, a situação altera-se. Os Estados Unidos não só reforçam todas as condições e todo o poder que tinham, sob o ponto de vista político, económico, ideológico, e que já adivinha desde a Primeira Guerra Mundial, enfim, que já foi sendo criado ao longo destas décadas e destes desenvolvimentos que tenho estado aqui a referir, mas de facto, após a Segunda Guerra Mundial, existe a vontade política por parte dos líderes norte-americanos em assumir esse internacionalismo, em assumir essa hegemonia, em assumir de facto essa posição hegemónica, essa posição indiscutível de hegemonia no sistema internacional. E, portanto, quando o fazem, substituindo a Inglaterra nesse papel, é um processo, não acontece só com a Segunda Guerra Mundial. Já vimos que, por exemplo, em termos económicos já vinha de trás, mas quando o fazem, na Segunda Guerra Mundial, podemos dizer que, de facto, os Estados Unidos tinham completado o seu percurso de ascensão à superpotência e a líder incontestado do mundo ocidental. Incontestado não, porque existia a União Soviética, mas, enfim, um percurso que se tinha iniciado no final do século XVIII, com a expansão territorial americana, com o seu desenvolvimento económico, com a sua afirmação num primeiro momento enquanto potência regional e finalmente com a sua intervenção nos dois grandes conflitos europeus do século XX. Obrigada. Não sei se ultrapassei. Não, está mesmo próximo de 5 minutos. Peço desculpa por ter deixado distraído com os tempos anteriormente. Sem mais demoras, tentando ficar ainda mais a saída na audiência, passo já ao lado, ao vosso lado, ao lado do debate, para quem quiser colocar questões, fazer comentários. Eu vi isto há pouco tempo. Isso é do Costa Silva. Só que eu queria comentar relativamente ao seguinte. A questão geopolítica. E queria falar na questão da geopolítica visto de uma perspectiva muito interessante, talvez central relativamente à geopolítica atual, que é a questão das fronteiras. E, portanto, eu gostei muito de ouvir a intervenção sobre a questão das fronteiras na dinâmica regional da Índia, que é uma questão extremamente interessante, mas a questão das fronteiras em África é uma temática que obrigatoriamente nós temos que olhar para ela se queremos perceber as dinâmicas que existem no continente africano. E, portanto, eu gostaria só de trazer aqui esse tema, com certeza levar-nos para outros fóruns, para outras ideias, e fico eventualmente se calhar lançado aqui o reto, podemos falar um bocadinho mais da geopolítica das fronteiras e, neste contexto africano, a geopolítica das fronteiras tem muito a ver com aquilo que são os conflitos, com aquilo que é as migrações, com aquilo que é a relação da globalização e com aquilo que é, hoje em dia, a percepção que temos da questão da segurança em termos como nós a conhecemos. E esse tema, eu penso que deveríamos aqui, se calhar, também abordá-lo
porque é um tema que interessa e que seria muito interessante podermos olhar para eles. Então fica só aqui esse levantamento de ideias para que no próximo tema possa-se falar sobre a questão das fronteiras nesta perspectiva da geopolítica, que é fundamental. O resto, muito obrigado por terem ouvido as vossas intervenções. Eu posso só dizer uma coisa. Eu gostava de ter começado por aí, mas com a pressa. Eu queria saudar a equipa que organizou as conversas do SEI. Eu peço desculpa de não ter estado presente, porque acho que a Ana Mónica, a Ana Lúcia e a Magda. E o João. E o Pedro. Eu peço desculpa de não ter estado nas anteriores, mas estava fora do país. Mas acho que é daquelas iniciativas. Está aqui a direção e a comissão científica do SEI. E, portanto, acho que falo em nome de todos. Queria-vos felicitar por essa iniciativa e esperar que para o ano continuemos, porque este espaço de debate interno de facto é fundamental. Eu gostava de ter começado por dizer isto, mas não. Eu aproveito também para dizer, por favor, não olhem para mim, porque eu sou a pior possível representante, porque é a primeira conversa que tenho esta hoje, porque tenho coincidido sempre com dias de aulas, portanto não tenho podido fazer parte, então, efetivamente, para eles, realmente são quem realmente organizou. Mas sim, muito obrigada também por isso. Se não mais alguma questão. Eu queria colocar um tema que no fundo era a continuidade da expansão dos Estados Unidos. Ou seja, sabemos que o NSA consegue ter acesso a redes, computadores, e essa questão das ideias, os Estados Unidos exporta as ideias das marcas, Nike, portanto, a expansão dos Estados Unidos continua, não há nenhum declínio. Dá-me a ideia que, embora a China, a Índia e por aí fora, esses Estados emergentes estão com muita força, o que é facto é que os Estados Unidos continua e sabe o valor do que é a tecnologia. Não é? O que permitiu virar a Segunda Guerra Mundial foi a desintegração das comunicações entre os alemães e por aí fora. Só a partir dessa altura deu todo o valor a essa questão. E, portanto, no fundo, concordo, parcialmente, que esse declínio dos Estados Unidos não existe. E o domínio continua a ser americano e se continuar dessa forma, enfim, vai se manter. Eu percebo o que diz, mas há sinais contraditórios. É verdade que os Estados Unidos, devido ao volume das suas despesas, quer dizer, não sei ao certo, mas na área de defesa, devido ao seu vasto arsenal nuclear e devido a essa dimensão tecnológica que refere também, continuam provavelmente a ser ainda a nação mais poderosa e mais influente do mundo. Mas vamos ver até quando, não é? E a dimensão relativa desse domínio, não é? Eu não digo que estejamos já no mundo pós-americano, como escreveu o Fareed Zakaria, não é? Um dos publicistas mais prolíferos. Mas a verdade é que nós vivemos num mundo em que o poder militar provavelmente é menos importante do que a influência económica internacional, por exemplo. E aí temos que começar a olhar para a China. A posição económica global dos Estados Unidos alterou-se muito significativamente desde o início deste século XXI. Isso é também um sinal, é um sintoma de declínio. A redução de impostos, por exemplo, aprovada pela administração Bush, as despesas inerentes à guerra do Afeganistão e à guerra do Iraque. Tudo isto provocou déficits galopantes. A dívida dos Estados Unidos é já, pelos últimos números que eu vi, mais de 3 bilhões de dólares. Os impasses em torno do déficit americano tornaram-se frequentes, não é? Aqueles momentos em que parece que o país vai parar porque o Congresso não autoriza que o déficit aumente. Os Estados Unidos são um dos maiores, se não o maior devedor do mundo.
os últimos números que eu vi, recebia mais de 800 bilhões de dólares anuais, oriundos maioritariamente da China, do Japão e da Coreia do Sul. Ou seja, as outras nações virtualmente inundaram a economia americana, emprestando dinheiro, investindo nas suas empresas e nas suas instituições financeiras. A crise financeira de 2008 apenas contribuiu para agravar estas tendências, não é? E mais do que isso, acho eu, é que o declínio dos Estados Unidos, pelo menos até à eleição de Obama, não faço a avaliação do pós-2008, mas o declínio dos Estados Unidos nos primeiros anos do século XXI foi porventura mais evidente numa outra área na qual os Estados Unidos tinham sido relativamente, pelo menos tinham sido dominantes nas 2 décadas anteriores, que é o seu soft power, isto é, o apelo universal dos seus ideais. E, portanto, este é outro sintoma do declínio americano, que resultou de fatores muito diversos, como desenvolvimento de meios de comunicação alternativos à narrativa norte-americana e ocidental, meios de comunicação, quer dizer, no mundo académico também, a reação negativa generalizada às guerras do Afeganistão e do Iraque, o declínio do soft power. Quer dizer, a administração do George Bush provocou o aumento do anti-americanismo praticamente em todo o mundo, não é? E isso é muito sensível, quer dizer, declínio da preponderância, eu falei muito na questão da importância das ideias e das ideologias, declínio do soft power e da preponderância ideológica dos Estados Unidos. O mundo apercebeu-se durante aqueles anos, portanto estou a falar do período anterior a 2008, de um abismo crescente entre os princípios proclamados pelos líderes norte-americanos e as decisões tomadas e as próprias práticas, quer dizer, as imagens dos abusos dos prisioneiros inimigos nas prisões, enfim, etc, etc. Portanto, eu acho que esse é um aspecto também importante e que não se deve subestimar e que porventura até faz aqui pontos com as intervenções dos meus colegas. Mas é tudo relativo, claro. Sim, só queria acrescentar aquilo que disse Luís Nuno, porque para mim também ficou patente mais ou menos essa imagem em todas as apresentações que foram feitas hoje, porque, por exemplo, a Rosa fez falar das geografias e das políticas do terror e o questionar dos próprios conceitos de terrorismo que muitas vezes nos chegam através de definições dadas por agências norte-americanas que definem o que é terrorismo, não considerando o terrorismo de Estado, não, mas considerando outros terrorismos que vão além do terrorismo de Estado que atuam, e também ficou patente nos mapas que o Eduardo mostrou que nenhum mostrava os Estados Unidos, ou seja, claro. Quando vemos, há mais mundo, não é? Há esta multipolaridade de que se fala agora e há poucos anos, sempre existiu, não é? E quem trabalha contextos não atlânticos saberá melhor do que eu. Por exemplo, sou uma ignorante no Índico de que a multipolaridade sempre existiu, não é? Era só este. Eu porque acrescentava, vou ter que aproveitar o papel aqui de controle, e acrescentar precisamente isto, que eu acho que pegar por esta dimensão geopolítica realça-nos muito mais os elementos de poder para além do hard power, para além do que é a capacidade militar imediata de uma outra nação e traz-nos todas estas questões, a gestão dos recursos hídricos, a gestão das fronteiras, as questões dos movimentos migratórios, as questões, ok, tudo bem, os Estados Unidos tiveram que iniciar primeiro uma expansão geográfica para depois poder estabelecer como nação, mas é no final, quando a dinâmica política é que é a que tem o mote que permite usar os instrumentos que tem ao seu poder. E eu acho que estas apresentações hoje nos realçaram precisamente esta questão. Eu acho que todas foram super interessantes, mas pelo conjunto acho que puxar esta questão de, para além do hard power, para além do que é importante, trazer os recursos naturais, trazer as questões das ideias e das ideologias, as rivalidades religiosas, os fundamentalismos, os terrorismos, todos estes conceitos que nós vemos todo o dia e que são tão marcados de uma lente só que nos chegam, não é? E que se calhar saindo do nosso cantinho, peço desculpa, então sou totalmente na Europa, portanto tenho ainda mais dificuldade de sair desta visão eurocêntrica,
mas saindo deste cantinho eurocêntrico, se calhar temos outra visão completamente diferente. Isto acaba por nos trazer ainda mais, enriquecer ainda mais os nossos conceitos como trabalhamos um pouco todos, não é? E, portanto, isso e a longa duração. Sim, exatamente. Exatamente sim. Mas a história, eu não sendo historiadora, a história é fundamental. Por isso também eu vos agradeço. Primeiro piada, depois. Não. Acho que há uma situação que não está toda a ser estudada aqui, mas está talvez um pouco visível. E será a questão dos países emergentes, como o Japão, não é bem um país emergente, mas está ao final cabo ligado à população sul-sul. E como o Brasil, que foi falado sobre Costa Dias, e das instituições que todos esses países emergentes, como a Índia também, o IBSA, os BRIC e tudo mais, fizeram, e que ao fim e ao cabo vão tirar esse tal poder, essa tal visão dos Estados Unidos em termos de mapa geoestratégico, geopolítico. O peso que os Estados Unidos têm acaba por desaparecer, por desvanecer perante essas ações, perante o TICAD, por exemplo, que é a intervenção do Japão em África, o FOCA, que é a China em África. Era só um acrescente ao fim e ao cabo. E a própria disputa agora, se queremos passar ainda mais para o extremo asiático, a questão também da China e do Japão. Mesmo a África, desde 89, saturou, de certa forma, em relação aos doadores tradicionais, da OCDE, ao DAC. Isso tira força aos Estados Unidos. Mas questiona, lá está. Mais que não seja, mesmo que seja a força concreta, que é sempre a imagem que se tem da sua real capacidade de deslocar. Tal soft power. Exatamente. Eu queria só colocar uma questão em África e Índia. Portanto, essa questão da energia, de facto, não tinha a noção do potencial hídrico. Mas o que é facto é que não estão a conseguir fazer nada. Portanto, e precisam de energia. Onde é que eles vão buscar energia? O que está a acontecer é que o que eu conheço e o que eu tenho estado a ler é o que está a acontecer em Moçambique. E, portanto, foi descoberto recentemente, enfim, já se conhecia há uns anos atrás, que havia uma capacidade muito grande de carvão e que não era necessário fazer buracos, para, enfim, estar mesmo na superfície. Portanto, é uma coisa muito fácil, ou seja, os indianos estão enfim, a criar esse potencial de investir. E, digamos, essa capacidade para conseguirem produzir energia na Índia é através do carvão, vamos chegar pelo menos em Moçambique. Agora o grande problema é que aquilo não é na costa. Portanto, está, enfim, penso que 2 mil quilómetros da costa, e portanto há questões de trilha, de Renamo, e por aí fora, e portanto não está a ser muito fácil construir as linhas de escoamento desse carvão. E portanto o mesmo acontece também no gás e no petróleo. Portanto, isto agora voltava a essa questão da África, não é? Apresentou aí uns mapas muito interessantes relativamente a essa questão dos fluxos migratórios, que não tinha conhecimento. Eu não sei se vocês vão partilhar esses mapas, mas gostaria de ter acesso ao algum deles. Basta para me dar o mail e o mapa que eu mando sempre. Pronto, seria interessante, enfim, depois destas sessões, partilhar esses conteúdos. Não sei se vai acontecer. Posso lhe responder a uma questão das fronteiras? Tão importante como discutir do ponto de vista não enfoque geopolítico a questão das fronteiras das migrações. Aliás, eu trouxe por alguma razão aquele mapita com as migrações à rota. É discutir, de facto, a questão do Estado-nação. A globalização veio de facto alterar os dados do Estado de migração. E os limites. Nós não podemos esquecer que o maior número de casos, dando barato que isso quase já pertence à história, a Jugoslávia, o maior número de casos de julgamento no TPI, seja na Haia, seja em Dar es Salaam, são de casos africanos. Chad, Libéria, Sacrilhou, Burundi, Ruanda, agora ameaçam. Portanto, e a questão de facto do dinheiro. Eu penso que os Estados Unidos
pode estar uma potência. Acho que a guerra do Vietnã é um elemento importante. Será um elemento importante perto da boa imagem dos Estados Unidos, que conseguirão recuperar. Os Estados Unidos são, de facto, com a Rússia, o único país que autonomamente consegue projetar forças. Porque consegue forças, consegue projetar forças. Nós assistimos, apesar da grandeur da França, nós assistimos que é preciso virem aqueles aviões grandes americanos para transportarem rapidamente mil homens. Portanto, há ali essas questões acho que são importantes. Eu penso que há. Eu não sei se é tanto um declinar, de facto, há novos autores. Sim. Um autor que já há muitos anos que tentava, tentou a seguir à Segunda Guerra Mundial, o Brasil, um autor que era desconhecido, que era a África do Sul, e um autor que nem ninguém fala, que seja a Indonésia. A Indonésia tem um grande peso. E há a questão do Japão. E tem maior rumado do mundo. E tem maior rumado do mundo, maior concentração de muçulmanos. Sim. É o maior peso muçulmano do mundo. É o maior peso muçulmano do mundo. E a seguir é a Índia. Sim, a seguir à Índia. Não, a seguir é a Índia. Aqui? É a Índia. Sim, ao fundo, sim. Portanto, eu penso que também o Estado-nação, a questão das fronteiras. As fronteiras que estão traçadas é o que tem-se mexido, não é? Pelo menos as populações têm dado a volta a essas fronteiras e não nada diferente. Seria interessantíssimo vermos que é uma questão, a questão das fronteiras do Congo com o Ruanda, o Burundi e o Uganda. Ou então as fronteiras da República Centro-Africana, que faz fronteiras por 9 países. Essas coisas são muito. Temos aqui já uma questão à frente, se calhar ficaria pelo último, já com o avançado da hora. São só dois comentários pequeninos. Um é interessante, não sei até que ponto é que estes indicadores da presença económica, por exemplo, em África, de outros países, têm em conta a questão da ajuda humanitária ou da ajuda ao desenvolvimento, que muitas vezes não entra como entrada económica direta e tem uma influência muito maior do que aparentemente. Não é questão de ter uma empresa ou um grupo económico direto, mas é questão de ter outros agentes que ele tem grande importância diplomática e que muitas vezes tem uma presença muito mais forte e muito mais discreta do que a economia pura e dura. E é interessante também que isso entrasse. E depois é também interessante, porque quando se fala de geopolítica, a parte de de facto os mapas são imprescindíveis. Sim, exatamente. E é interessante como, tanto, por exemplo, na Ásia do Sul, as fronteiras políticas batem-se porque se fala de uma região e, portanto, a divisão política. Portanto, aquela noção do mapa em que cada país é uma cor diferente, uma fronteira definida, que é uma linha, como vimos, por exemplo, na construção de um país, que é os Estados Unidos, de facto é interessante esse dinamismo, porque muitas vezes as linhas que nós vemos têm uma história e aquele mapa daquela maneira não nos diz nem nada sobre essa história, não nos diz a realidade das coisas que vai acontecer agora. Eu só um comentário, esta questão de cartografar de outra maneira também tem de representar outras realidades que não aquela que de facto... Cartografar também movimentos humanos e sociais. Sim, ou esta é importante, ou a presença de, por exemplo, num país como a Índia, se considerar toda a diáspora indiana, as pessoas têm uma ligação efetiva com o país, quer dizer, as fronteiras batem-se. Como todos os grandes países que têm uma grande migração, ou a questão da migração no continente africano, a parte que migra para a Europa é muitíssimo pequena em relação a todos os movimentos internos, só isso dá uma perspectiva completamente diferente. O Museu Eduardo do próprio Estado-nação, uma das duas grandes maiores concentrações de indianos, de hindus, comunidades hindus, já quase equivalente à própria Índia, está no Canadá e nos Estados Unidos. Muito bem. Então, agradeço mais uma vez a vossa presença. Só agora dizer que o saber geográfico e geográfico em Portugal está muito fanado, porque a FCT não tem quase financiado trabalho nesta área. E era um saber antigo que não tinham. Aliás, como todas as antigas potências coloniais, sobretudo para as colónias, a geografia, portanto, está... Não querem organizar, eu ajudo.
uma última conversa do SEI sobre monarquia versus república na Europa contemporânea. Para a semana. Não, a semana Antes do rei. Quando é que o rei quando é que o Não, sexto? não, eu não. Não, para Há o um outro. feriado 17 ou uma. 17. 17. Reúnem-se 17. Não Então é? é 17. Então, às vezes, 17, fazemos que tem que estar combinado. Epá, Então vá, eu mando um e-mail. ia fazer aos jovens. Sim. Era interessante termos aqui um catalão. Catalão. Catalanista que escreve em catalão. Que é um autor premiado. Era interessante ter. Dia 24 de E junho, na então cidade de ter também Benfica, alguém com Luís de- Amado, uma conferência sobre separatismos na Europa. Bem, Vamos organizar lá na Comissão de Nações Rosa, eu tenho que ir aí. Depois distribuímos para vocês. Está bem? Tá? Depois sai para o... Tchau.